Obrigado, gente. Coisa boa, que alegria estar aqui, irmãos. Tivemos aqui, acho que a última vez, em agosto do ano passado. Então já faz quase 1 ano e meio. E ver o crescimento, ver novas pessoas, ver o que Deus tem feito nesse lugar. E a gente acompanha pelas mídias sociais, sempre também conversando com o pastor Janderson, no dia a dia. E ele me contando boas novas. E para mim é uma grande honra não só conhecê-los de ouvir falar, mas agora, como disse Jó, também posso dizer, os meus olhos veem, né? Amém? Glória a Deus! Vamos iniciar lendo em Marcos capítulo 10. Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar acerca dessa história da cura miraculosa de um homem chamado Bartimeu. Ele era cego, estava lá em Jericó. Aqui no verso 46 diz que Jesus foi com os seus discípulos para Jericó, numerosa multidão o seguia, e Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, ele pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos naquela multidão o repreendiam para que se calasse. Eu gosto desse versículo 48, porque diz que ele cada vez gritava mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas diziam: cala a boca, Senhor, cala a boca. E ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Até que Jesus o ouviu. E quando Jesus o ouviu, Jesus parou, disse: chama ele aqui. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Versículo 50 diz que ele, lançando de si a capa, levantou-se depressa de um salto só e foi ter com Jesus. No verso 51 diz que Jesus olha para ele e faz uma pergunta. É interessante porque essa pergunta que Jesus faz parece muito óbvia. Um cego que estava lá gritando para Jesus ter compaixão, misericórdia dele. Jesus o chama, aquele homem vem, Jesus vê que ele é cego, possivelmente pessoas ajudando ele a chegar até Jesus. Jesus vendo que ele é cego, né, sabendo que ele estava lá clamando, gritando, Jesus olha para ele e pergunta: o que você quer que eu te faça? Você não acha que parece um pouco óbvio isso? O que seria que aquele homem queria que Jesus o fizesse? Parece óbvio, porque de fato era visível o que ele precisava. Ele precisava de um milagre, ele precisava ver. Mas sabe que a pergunta de Jesus para ele não foi o que você precisa, porque essa sim teria sido a pergunta óbvia. Jesus perguntou o que ele queria. E é sobre o que nós estamos querendo que eu quero falar com você nessa noite. Sobre expectativas. Diga expectativa. Se Jesus fizesse para você a mesma pergunta que ele fez para aquele homem, agora, nessa noite: o que você quer que eu te faça? Qual seria a sua resposta? Jesus sabia o que aquele homem precisava. Mas claro, não é porque ele precisava que significava que ele estava querendo. Podia ser que, quando Jesus tivesse perguntado a ele: você quer? Aquele homem pedisse dinheiro, pedisse comida, pedisse outras coisas. Porque embora ele precisasse também, ou principalmente, de um milagre,
podia ser que não era o que ele estava querendo receber ou com expectativa de receber de Jesus naquele momento. E sabe que o que Deus faz ou pode fazer na nossa vida não é baseado nas nossas necessidades. Não depende daquilo que a gente precisa. Jesus perguntou para aquele homem: o que você quer que eu te faça? E o homem respondeu: mestre, que eu torne a ver. Aí Jesus responde para ele: vai, a tua fé te curou. Diz que imediatamente ele passou a ver. O que você quer? O homem disse: eu quero ver. Jesus disse: a tua fé te curou. Em outras palavras, o que você quer? A tua fé vai te dar isso. O que você quer é a tua fé que vai te dar isso. Isso me lembra uma outra história de Jesus, quando ele disse certa vez aos seus discípulos: vamos entrar no barco e vamos para a outra margem. Quando eles entraram no barco, Jesus estava cansado e ele foi até o porão do barco e se deitou para dormir. E no meio daquele trajeto, uma grande tempestade veio, as ondas se levantaram, com força, começou a entrar muita água no barco. Diz que os discípulos eles ficaram atemorizados, pensando que iriam morrer afogados. E quando eles pararam e se lembraram: Jesus, cadê Jesus? No meio da tempestade. E eles foram dar Jesus lá dormindo. E é interessante como eles acordaram Jesus. Talvez, se a gente fosse escrever essa história, uma ficção, eu pensando sobre isso, eu teria escrito que a pessoa iria acordar Jesus, dizendo: Jesus, por favor, nos salva! Socorro! Faz alguma coisa, nos salva! Vamos afogar! Mas eles não acordaram Jesus dessa forma. Talvez porque no meio do desespero, eles chegaram lá, quando viram que Jesus estava dormindo, eles acordaram Jesus dessa forma. Mestre, você não se importa que a gente morra? Como talvez muitas vezes no meio de um problema, no meio de uma circunstância, a gente possa ser tentado a pensar: Deus não está vendo, não? Deus não está se importando comigo, não? Deus não vai fazer nada. Mas quando eles acordam Jesus dessa forma, Jesus se levanta, repreende o vento, repreende as ondas, acalma aquela tempestade com a sua palavra. Mas Jesus olha para eles e faz uma pergunta: onde está a fé de vocês? Voltando para o cego Bartimeu, Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? O que é que eu posso fazer por você? Qual a sua expectativa de receber de mim? E aquele homem, irmãos, ele estava cheio de expectativa. Ele estava cheio de fé. A fé vem pelo ouvir. Diz que ele, quando ouviu que era Jesus que estava passando, ele pôs-se a gritar. Isso me mostra que ele já tinha ouvido falar de Jesus antes. E por isso ele tinha expectativa que Jesus podia resolver o problema dele. E ele se põe a gritar. E mesmo que pessoas tenham mandado ele se calar, ele gritou mais alto. Quando você está cheio de fé e quando você está cheio de expectativa, circunstância nenhuma te faz desistir.
Circunstância nenhuma te faz te calar. Você vai sempre gritar mais alto. Amém? E Jesus ouviu e mandou chamar. E Jesus tinha expectativa de fazer algo por ele, irmão. Por isso mandou chamá-lo. Mas antes de fazer, Jesus precisou saber o que ele queria. Porque embora Deus tenha grandes expectativas sobre nós, como um bom pai, sempre quer fazer o melhor pelo seu filho, Deus nunca vai fazer algo que a gente não deixe ele fazer. Porque ele nos deu o livre-arbítrio, o domínio, o poder sobre a nossa própria vida. E é a nossa fé que dá a Deus essa autorização de fazer algo. Não é porque Deus está vendo que a gente precisa. Nós precisamos querer. Nós precisamos ter essa expectativa. Lá em Atos você vai ver, a gente vai para essa história ainda hoje. Mas Pedro e João, eles vão entrando no templo e tinha um mesmo mendigo lá com um problema também que precisava de um milagre. Ele era paralítico. E ele estava lá. Diz que ele pediu a Pedro e João alguma coisa. E Pedro e João disse para ele: olha para nós. E diz que o texto bíblico, você vai ver lá em Atos 3, diz que ele olhou para Pedro e João, esperando receber deles alguma esmola, algum dinheiro. Aí Pedro e João falam: nós não temos prata nem ouro. Eu acho que a expectativa daquele homem, um balde de água fria. Né? Mas Pedro olhou para ele e disse: nós temos algo para te dar. Não é prata nem ouro, mas o que nós temos, nós podemos te dar. Levanta e anda. Aquele homem podia ter se mantido com a mesma expectativa e ter dito: não, eu quero dinheiro. Ou não ter confiado naquilo. Mas quando Pedro e João disse: levanta e anda, a expectativa daquele homem mudou. Ele estava esperando algo natural. Mas agora ele passou a esperar algo que era sobrenatural. E talvez quando eu perguntei para você que se Jesus te perguntasse a mesma coisa que ele perguntou a Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Talvez a tua expectativa estava como a expectativa inicial daquele homem, de algo natural. Mas algo natural, pessoas podem fazer por você. Mas o que é que só Deus pode fazer? É isso que você precisa começar a ter expectativa. Eu lembro de uma história do pastor Bud, ele é fundador desse ministério. Sabe, irmãos, esse é um ministério de fé. Não vai vir para cá para ouvir uma mensagem que vai te acomodar nos teus sentimentos, nas tuas condições. É a vida, né? E se acostumar. Não, você sempre vai vir para cá e eu tenho certeza. Você vai ouvir uma palavra que vai te encher de expectativas. Mas eu lembro que uma vez um homem novo, eu não sei a idade bem dele, mas devia ter uns 40 e pouco. E ele chegou para o pastor Bud e ele pediu oração. Pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. E ele estava meio que mancando um pouco, com algo na perna. E o pastor Bud disse: diga, isso aqui, eu sofri um acidente no trabalho. E eu dei entrada numa aposentadoria por invalidez. Eu queria que o senhor orasse para que esse processo fosse apressado e essa aposentadoria saísse logo. Irmão, sabe o que o pastor Bud respondeu para aquele homem? Ele olhou para ele e ele disse: eu não oro
por preguiçoso. Aquele homem ficou chateado. A cara dele mudou na hora. Ele disse, como é? O senhor está me chamando de preguiçoso? Eu disse, estou. Se você quiser, eu posso orar pela sua perna e você ser curado e poder voltar a trabalhar. Sabe o que aconteceu? Aquele homem foi embora chateado. Porque ele não queria a cura. Parece óbvio, mas ele não queria. Ele queria a aposentadoria e deixar de trabalhar. O que você quer? Quais são as tuas expectativas? Muitas vezes possa ser que as nossas expectativas estejam influenciadas negativamente por expectativas de pessoas sobre nós. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas ela não é verdade. A voz do povo é a voz de Deus. Deixa eu te dizer, quase nunca a voz do povo é a voz de Deus. Nessa passagem de Bartimeu mesmo, qual era a voz do povo? Cala a boca, Sé! Quem é você? Para o mestre te ouvir e fazer alguma coisa por você. Cala a boca! Está importunando a gente. Essa era a voz do povo. Mas essa não era a voz de Deus. Porque a nossa expectativa, ela tem que se basear não no que as pessoas esperam de nós, mas no que Deus pode fazer por nós. Sabe que Deus, ele também tem uma expectativa ao nosso respeito. Em Efésios 1, Paulo diz que ele orava para que os olhos espirituais dele fossem abertos pelo conhecimento revelado do Espírito Santo, para que ele entendesse qual a esperança dos chamamentos, qual a expectativa que Deus tinha por ter chamado ele. Ei, Deus espera algo de você. Deus tem expectativas sobre a sua vida porque Ele é um bom pai. Como todo bom pai tem expectativa sobre a vida do filho, de fazer algo pelo filho, que o filho cresça para que ele possa confiar, para que ele possa vivenciar algo com aquele filho. Deus tem expectativas sobre você. Deus tem coisas preparadas para você. Ele fala através do profeta Jeremias: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal. E vão te dar um futuro desejado. Oh, aleluia! Isaías 55 diz que assim como os céus são distantes da terra, são os pensamentos de Deus, os planos de Deus, maiores do que os nossos próprios planos. Os caminhos de Deus, a forma de Deus fazer, o jeito de Deus fazer, maiores do que os nossos. Deus tem expectativas ao nosso respeito. Por mais que você pode pensar que está sonhando alto demais, Deus ainda sonha algo maior para você. Deus ainda tem sonhos maiores para você. Um dia eu estava, todas as vezes que eu ia orar, vinha alguns vislumbres, assim, me via fazendo algumas coisas que eu dizia: meu Deus, isso é grande demais para mim, tá vendo? Que viagem é essa?
E um dia eu fui orar e aquilo lá, aquele desejo, aquele sonho. E eu, Senhor, tira isso da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça. Tira isso da minha cabeça. E dentro de mim, aquela voz mansa e suave do Espírito Santo disse assim: Perilo, você não seria tão criativo. Isso é coisa da sua cabeça. O apóstolo Paulo diz que Deus, ele efetua em nós o querer e o poder para realizar. O que queres que eu te faça? Talvez essa é uma noite de você resgatar alguns sonhos que estavam adormecidos. De você voltar a ter algumas expectativas que você tinha deixado de ter. Por conta de circunstâncias ou por conta de pessoas. Ou de expectativas naturais. Mas a palavra que veio no meu coração para te falar nessa noite está lá em Atos capítulo 12. Aqui, irmãos, a gente vê Pedro, ele estava preso. Tiago já tinha sido morto e Pedro estava lá preso para ser morto no outro dia, ou nos próximos dias. Essa era a expectativa. Mas você vê que teve um grande terremoto, um anjo veio, livrou Pedro daquela prisão. No versículo 11 diz assim: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e me livrou de toda a expectativa do povo judaico. Deixa eu te falar algo, meu irmão. Deus é especialista em nos livrar de expectativas equivocadas que podem estar sobre nós. Sabe aquelas situações que as pessoas podem olhar para você e não ter expectativa, ou ter uma expectativa errada, negativa? Deus pode te livrar disso. Sabe aquele mesmo cego que estava lá com uma expectativa medíocre, apenas querendo receber uma esmola, mas quando Pedro e João disseram: levanta e anda em nome de Jesus, aquele homem creu e se levantou e passou a andar à vista de todos. As pessoas ficaram sem entender. Pedro começou a pregar sobre Jesus ali, aproveitando aquela oportunidade, e as autoridades ficaram, iradas, porque eles estavam falando de Jesus. Mas diz que, vendo com eles, tá, em Atos 4:14, vendo com eles o homem que tinha sido curado, não tinha nada mais em dizer ao contrário. Quando as pessoas veem os frutos e os resultados, elas não vão ter mais a expectativa que tinham antes. Aqueles mesmos que mandaram Bartimeu se calar, quando viram Jesus falando com ele, sendo curado, eles não tinham mais o que dizer. No Antigo Testamento a gente vê uma outra história lá em Daniel capítulo 1. Quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego estão lá, e eles não querem se contaminar com as finas iguarias do rei, e eles chamam o gerente lá e ele diz para eles: olha, a gente não vai comer isso aí não, porque isso pode estar sacrificado a ídolos. E aí aquele homem fica impressionado e ele diz: não façam isso comigo, porque se eu permitir que vocês não comam e fiquem se alimentando somente de legumes e águas,
O rei vai perceber a aparência de vocês. O rei vai ver que vocês vão estar mais fracos, vocês vão estar, sei lá, o que é que aquele homem tinha como expectativa. Vão ver vocês mais fracos, mais magros, sei lá, pálidos. E vai sobrar para mim. Era a expectativa daquele homem. Mas Daniel olhou para ele e disse: experimenta, 10 dias. No final dos 10 dias, a gente conversa de novo. Sabe o que aconteceu no final dos 10 dias? Diz que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não só estavam mais fortes do que os outros, mas também eles estavam 10 vezes mais sábios do que os outros. A expectativa que aquele homem tinha é que eles estariam mais fracos, que eles estariam mais magros, que eles estariam definhando, pálidos, sei lá. Mas eles não só estavam fisicamente ou aparentemente melhor, como eles também estavam mais sábios. E não é legume e água que faz isso, irmãos. Mas por causa da obediência deles, o poder de Deus fez aquilo. Eu não sei qual a expectativa que as pessoas têm sobre algumas decisões que você possa ter tomado em obediência a Deus. Talvez expectativas de pessoas quando você disse: eu agora sou cristão, agora estou indo para aquela igreja. Pessoas podem ter dito para você: meu Deus, o que é que você está fazendo? Perdendo teu tempo. Talvez quando você disse: eu agora sou dizimista, ofertante, você está perdendo teu dinheiro. Essa foi a expectativa. Mas quando você obedece aos princípios da palavra de Deus, o poder de Deus atua. E Deus é especialista em te livrar dessas expectativas medíocres que outros podem ter ao teu respeito. E Deus vai fazer com que eles vejam na tua vida coisas, frutos, resultados. E eles não vão ter nada que falar ao contrário. Pelo contrário, eles vão olhar para você e eles vão dizer: só podia ter sido Deus. Aleluia! Aqueles que mandavam Bartimeu se calar foram os mesmos que ficaram admirados, vendo ele enxergar. Mas aquele homem tomou uma decisão de gritar mais alto. Quando circunstâncias, dificuldades ou até mesmo pessoas quiserem te fazer calar, te fazer desistir, grita mais alto. Grita mais alto. Não deixe a tua expectativa ser afetada por causa dessas outras expectativas negativas ao teu respeito. Lembra, a voz do povo não é a voz de Deus. A expectativa das pessoas não é a mesma expectativa de Deus. Quando Samuel chegou na casa de Jessé para ungir um dos filhos como rei, e Samuel viu Eliabe, Samuel disse: ele tem toda a aparência de rei, todo porte de rei, deve ser esse. Deus falou algo para Samuel: Samuel, eu não vejo como os homens veem. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Quando todos os homens estavam pensando: esse cara é o rei, Eliabe é o rei, Deus estava vendo o que os homens nem estavam vendo. Deus estava vendo quem ninguém estava dando nem atenção, nem o próprio pai. Mas Deus estava vendo Davi. E Deus tirou Davi
de detrás das malhadas. O mesmo Davi que quando chegou lá e viu Golias, ele disse: quem é esse circunciso? O seu irmão disse: cala a boca, sai daqui, o que é que está fazendo aqui? O mesmo Davi que disse: eu vou lutar com ele, e outro disse: você. O mesmo Davi que quando chegou diante de Saul disse: rei, eu vou lutar com ele. Saul disse: não, você é um menino, que história é essa? Davi disse: não, mas eu já matei um leão, já matei um urso. Saul ainda assim olhou para ele e disse: vamos fazer o seguinte, bota minha armadura pelo menos. E quando Davi começa a andar com aquela armadura, ele não consegue nem ficar em pé, tira. O rei disse: você vai sem a armadura. É o mesmo Davi que quando chegou diante de Golias, Golias olhou para ele e disse: me mandaram uma criança. Ninguém tinha expectativa sobre Davi. Mas Deus já via Davi como rei. Eu não sei que expectativa as pessoas têm sobre você, mas eu sei que Deus já te vê de uma forma que ninguém ainda está te vendo. O que temos que fazer? Pegar aquilo que Deus pensa sobre nós, que Deus fala sobre nós, que Deus planejou para nós, e passar a ter a mesma expectativa que Deus tem. E quando nos depararmos com expectativas diferentes, a gente vai gritar mais alto. A gente vai se comportar como Davi. Quem é esse circunciso? Você vem contra mim com espada e lança, eu vou. No nome do Senhor. Quando a gente coloca a nossa expectativa em Deus, a coisa muda. E expectativa, ela é resultado de duas coisas: conhecimento e perspectiva. Se você vê apenas na perspectiva natural, você não vai ter muita expectativa. Mas se você vê na expectativa de Deus, na perspectiva de Deus, vendo como Deus já vê, você vai ter expectativa. Se alguém que você não conhece chegasse para você hoje, alguém mal vestido, sujo, você visse assim, tivesse a aparência de mendigo, e essa pessoa dissesse para você: me diz a tua chave Pix, que amanhã eu vou fazer uma transferência. Você ia olhar, talvez você não tivesse muita expectativa. Mesmo que você desse: não, minha chave é essa aqui. Você ia para casa, no mínimo curioso, né? Você ia, amanhã, talvez você ia começar seu dia a dia, sua rotina, trabalho, em casa, as atividades. Você talvez ia esquecer que essa pessoa tinha te prometido uma transferência. Talvez você ia passar o dia todo, você não ia nem olhar para o teu extrato. Não é assim? Porque a perspectiva que você teve e o conhecimento que você tinha daquela pessoa, que era quase nada, não te deu nenhuma expectativa. Mas se uma pessoa que você já conhecesse, você soubesse que era uma pessoa bem rica. Pensa aí, alguém que você conhece que é muito rico. Você sabe que é muito rico. Essa pessoa chegasse para você e dissesse: me dá a tua chave Pix, que amanhã eu vou fazer uma transferência. Você ia colocar a tua expectativa lá em cima. Essa pessoa é rica, é generosa, conheço, sabe? Talvez você não ia nem dormir pensando: quanto será? Quanto será? Que horas ela vai fazer? Não é assim? Você ia acordar amanhã, já ia olhar o extrato, será que já fez? Não. A cada meia hora você conectava lá a sua conta, ainda não, sério. O que é isso? Expectativa. Mas essa expectativa era um produto de um conhecimento e de uma perspectiva.
deixando você pensar. Agora, se a gente tem tido ou não expectativas em Deus, é consequência das mesmas duas coisas. O que nós temos conhecido de Deus, como nós temos visto Deus. Porque se você entender que Deus pode fazer, que Deus quer fazer, e que Deus te prometeu fazer, você vai viver cheio de expectativa. Você vai dormir e acordar esperando. Cadê? Será que é agora? Porque você sabe. Ele não só pode, como ele é fiel. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Eleve as tuas expectativas em Deus. Porque homens podem falhar com você, mas ele não. Ele te pergunta nessa noite: o que queres que eu te faça? É a tua fé, é a tua expectativa em mim que vai fazer isso. Porque fé é expectativa. É você esperar mesmo que você não esteja vendo. É você saber que vai ser feito, mesmo que você não esteja sentindo ou vendo. Mas se Deus disse, se Deus pediu a tua chave, a transferência vai chegar. Se você tiver essa certeza de que aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, você não vai se acomodar com aquilo que está diferente do que te foi prometido por Ele. Você vai ter expectativa. Vai acontecer. Vai acontecer. Mesmo se alguma circunstância, se alguma pessoa dizer, desiste, cala a boca, você vai gritar mais alto.